Olá, bem-vindos à Complexidade, aula 12. Então, hoje o que temos, parece que faz tempo que a gente não se encontra, porque teve carnaval, essas coisas todas, mas hoje nós temos um dos nossos temas, que é educação. A última vez que a gente se encontrou, eu fiz um apanhado de educação e complexidade, mais ou menos como tudo que eu consegui achar, né? Essas coisas ainda estão vagas, porque isso aqui não é uma coisa que está totalmente estabelecida. E, se eu lembro corretamente, o Guilherme e o João Vitor, que vai estar entrando aqui agora, que vão conduzir essa parte. A ideia é aquilo, meio, deixa eu admitir aqui, é meio brainstorming. Cada um vai apresentar perspectivas diferentes e vamos ver se isso cria ideias para cada um. Antes disso, antes da gente começar, deixa eu apresentar algumas coisas que eu achei que são interessantes aqui. Deixa eu botar aqui. O Instituto Santa Fé, semana passada, eles anunciaram isso aqui, 16 de fevereiro, que eles receberam um financiamento grande de 6,5 milhões, eu acho que isso é grande mesmo para eles, para estudar Emerging Political Economies, para estudar questão de economia. Então, o que eles... Lendo aqui, isso aqui até parece a capa esse deve ser um mural, parece a capa do livro, meu livro de 2018, estou achando que é o mesmo autor. Mas aí eles estão dizendo aqui o que eles vão fazer com esse dinheiro. Eles vão fazer grupos de estudos, para Complexity Economics, especificamente, né? Que Adam Smith meets Complexity Economics, que eles lançaram um livro sobre isso ano passado e já estão empurrando muito desde o começo do Santa Fé. Uma das primeiras iniciativas foi economia, porque economia é um dos sistemas complexos mais óbvios que tem, né? Um monte de gente interagindo e está emergindo coisas diferentes. Então vai ser bem interessante. E eles falam aqui que o primeiro workshop vai ser o Ricardo Hausmann, que a gente conhece. Vai chamar The Study of Technology. Então vai ser interessante ver. Eles têm muito esse formato. Isso tem um pouquinho a ver com a questão de educação, que a gente vai ver hoje. O formato do Santa Fe Institute, eles têm muito esses workshops fechados que eles fazem. Então, alguém vem com um tema novo, como esse, The Study of Technology, um tema novo, ou propõe alguma coisa, e geralmente é ousado, são coisas meio malucas, assim. E aí eles convidam pessoas de áreas diferentes, especialistas, tem o pessoal que já é do Santa Fé e outros, fazem o workshop. O chato que é fechado, tinha alguns no passado que eu queria muito sentar lá só para ouvir, mas é fechado. E o interessante, isso do ponto de vista de educação e inovação, muitos deles não dão em nada. Eles nunca dizem assim, esse aqui não deu em nada. Mas você vai procurar depois, sabe, as pessoas se encontraram, ficaram 3 dias lá no Novo México, falando, conversando, brainstorming e essas coisas todas, e muitos não dão em nada. Outros dão numa publicação, que aí sai publicado um ano depois, mas também, às vezes, tem um moderado impacto, mas de vez em quando tem alguma coisa que dá um grande impacto. Então, é bem a característica de complexidade. Complexidade é assim, né, nada é garantido, nada linear, as coisas são emergentes, não sabe o que vai dar. Aí, eu só tive curiosidade, eu fui olhar, que aqui ele falou que tinha outras instituições que receberam também, que ao todo eram 5 instituições. Eu queria saber o que é. Eu estava na impressão que era para complexidade também, mas aí eu fui olhar aqui no artigo da Forbes falando, e não é meio essa ideia, o jeito que o Forbes está vendendo isso aqui é uma insatisfação muito grande. Eu não gosto nem de falar isso com neoliberalismo. Essas palavras não quer dizer muita coisa, neoliberalismo. Não é que eu sou a favor ou contra o neoliberalismo, eu só acho que ficar criticando o neoliberalismo não quer dizer mais nada. Seja mais específico o que você está criticando, não neoliberalismo. Mas
Então, aí eles deram, quem que recebeu? Harvard. E aqui eu achei engraçado que a Harvard recebeu um financiamento grande para estudar... Não, mas não era esse aqui. Aqui, não. Harvard Kennedy School. Esse aqui. Harvard Kennedy School recebeu para estudar approaches empíricos, analisando causalidade. Eu achei engraçado isso, porque Harvard já tem o maior endowment que existe, já tem muito dinheiro. Não precisa, se tem tão pouco financiamento, vai financiar logo a Harvard, que já tem mais dinheiro, sabe? Eles são um dos maiores fundos que tem Harvard e Stanford, e para estudar o que eles já estão estudando, porque é isso que Harvard estuda, né? Empirical approaches, é o que mais tem. Então, eu não entendo isso aqui, mas os outros são interessantes. Howard University, é uma universidade, eu acho que é primordialmente negra nos Estados Unidos, para estudar racismo, então é uma coisa interessante. John Hopkins, estudar liberalismo. MIT, para a qualidade do trabalho, que é uma coisa que vai mudar. E o Santa Fé está aqui embaixo, não é exatamente o mesmo dinheiro, mas é um outro dinheiro. Então, isso pode dar alguma coisa, e eu fiquei animado que eles dizem que eles vão querer fomentar complexidade em outros países, em países em desenvolvimento. Então, seria bom se isso tivesse reflexo aqui no Brasil, de repente, essa fagulha que fosse precisar para a complexidade se organizar no Brasil. Já tem muito, mas se organizar. Tá. Então isso é só essa coisa aqui. Tá. Bom, e aí, como eu falei, então, hoje o Guilherme... Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Então, o Guilherme e o João Vitor vão conduzir. Eu só quero, então, só introduzir o tema de educação, resumindo um pouco o que eu falei na aula passada, que andei pensando, colocando em perspectiva. Então, a ideia é olhar a educação como sistema complexo. Isso, como a gente viu, envolve muitas facetas, pode ver de muitos ângulos diferentes, desde a organização até epistemologicamente, tem várias formas. Mas o jeito principal que eu acho que é de pensar isso é que você está falando em complexidade, a gente está falando em fenômenos emergentes, interação e emergência, né? As duas palavras-chave. E aí a pergunta é, bom, a interação é fácil ver, porque educação envolve alunos, professores, universidades, escolas, sindicatos, ministérios, envolve todas essas interações acontecendo, mas o que é que emerge exatamente? Isso, então, vamos pensar um pouquinho para ficar mais claro, o que está emergindo? E, de certa forma, está emergindo, em termos mais gerais, talvez conhecimento, vai emergir conhecimento, mas em conhecimento significa inovação e também socialização. Eu acho que muitas vezes, lembra o Brian Kaplan falando que educação não é que nada que você aprende realmente é o conteúdo, é mais sinalização, mas talvez socialização. Aí eu fiquei pensando em termos de evolução cultural, e a gente vai entrar em evolução cultural daqui a pouco, essa ideia de transmissão, que tem toda essa cultura, e a chave de evolução cultural é que ela é transmitida de uma geração para outra. Então, a educação tem muito dessa coisa de transmitir, e não é só transmitir o conhecimento, mas a socialização, cada nova geração precisa entender umas coisas que não são nem você não consegue nem falar, assim, como é que você avalia. Alguém fala uma coisa, como é que você avalia aquilo ali? Quais são os padrões que você usa para avaliar se aquilo é correto, se é errado, como reagir? Então, talvez a educação tenha toda essa socialização, o conhecimento em si, que está lá escrito, mas também tem parte desse conhecimento pensando como o Hidalgo é embutido em materiais.
né? Ele chama de imaginação cristalizada. Alguém fez uma máquina e está lá, e você sabe, você vai aprender a usar, você não vai aprender exatamente como funciona, mas aquilo da educação, parte de educação é embutido nas descobertas passadas que já foram incorporadas em processos que a gente faz, parte é essa socialização e parte é esse conhecimento. Mas mesmo isso não explica que tudo que é essa emergência. Eu gosto de pensar aqueles exemplos que eu dei naquela aula de quando você tem esse processo educacional acontecendo, essa transmissão cultural acontecendo, mas que ela realmente funciona, que ela pega. Então, tem alguns casos onde tem eu vi a vibe, né? Essa vibe, esse gestalt. O exemplo que eu dei na aula passada foi a hipótese do John Mulcahy, o grande historiador econômico do iluminismo na Europa, que você tinha alguns elementos, a interação está se dando de tal forma que ela realmente vai pegar e vai crescer e vai virar exponencial e vai. Então, o iluminismo tem as crenças, tinha a fragmentação política, tinha a república de cartas acontecendo, e aquilo gerou a interação de tal forma que era gerado conhecimento, não só conhecimento abstrato, mas conhecimento prático e útil em pessoas que mexendo e se comunicando, e aquilo eventualmente gerou o mundo ocidental e a Revolução Industrial e tudo mais aquilo. E eu acho que dá para imaginar, você pensar várias vezes na sua vida, em que você teve num lugar, eu chamei isso de redes líquidas, usando o termo do Steven Johnson, né? Redes líquidas são essas situações em que você tem um ecossistema que está interagindo do jeito certo, que realmente é propício para essa geração dessas coisas todas que eu falei, dessa transmissão cultural, conhecimento, imaginação cristalizada e tudo acontece. Eu consigo, sabe, eu vejo muito isso quando eu vejo movimentos culturais e artísticos. Tipo assim, eu participei, por exemplo, menos dois que eu consigo, sabe, o movimento punk em Brasília, eu participava daquilo ali e tinha esse frisson, esse vibe, a coisa e a informação escassa que chegava de pessoas que viajavam ou alguém que tinha acesso a um disco que ninguém mais tinha e aquilo ali acontecia, então era líquido e as ideias aconteciam. E o outro que eu participei foi quando eu fiz meu doutorado, estava acontecendo o New Institutional Economics, estava tendo essa revolução, e a gente tinha os seminários eram os lugares onde, lá no Illinois, tinha 3 professores de História Econômica, o meu orientador, Lee Alston, Larry Neal, Jeremy Atek, e cada um com os alunos deles, e vinha convidados muito bons, e era um ambiente líquido desses, sabe, a Didi McCloskey, ainda como Donald McCloskey, apareceu lá, e vários outros, e estavam lá, e aquilo, a gente assistia aquilo ali, se sentia aquele negócio. Então, ali está criando aquele negócio. Então, mas leia sobre movimento hip-hop, movimento Semana de 22, essas coisas todas, por um momento que sempre acaba, né? Sempre, eventualmente, ele atinge o objetivo e meio que o estabiliza, mas que tudo estava certo para essas interações gerais. Então, acho que educação é um pouco isso, e meus comentários muito naquela aula sobre educação foi muito sobre os fracassos disso, né? Como a universidade moderna, que é para ser isso, e muitas vezes em bolsões, né? em períodos, mas que daí enrijece e fica esclerótica, e os departamentos divididos, e ninguém encontra ninguém, todo mundo com incentivos perversos, e os journals, e as avaliações e tudo, mas a universidade e as escolas e educação é para ser isso. Então, eu falei isso só para botar um pouquinho em contexto, para a gente não começar. Vamos começar, então, com o Guilherme, e depois o João Vitor, né, e aquela ideia, todo mundo pode participar. Deixa eu liberar aqui primeiro. Ok. Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela. Sumiu. Ah, não, tá aqui, compartilhar a tela.
Uhum. Bom, então, assim, como a gente ficou com essa incumbência de ser os primeiros, né, eu não tive muita certeza aí de como conduzir isso. Eu trouxe mais ou menos o que eu gostaria, né, de estudar e tentei ali no fim fazer uma conexão com a questão da complexidade e tal, lembrando que, assim, é uma surpresa para mim, né? Todo esse tema da aula, não estava, né, esperando isso, então não sou um estudioso dessa área. Eu queria também aproveitar para informar que, assim, em breve, oficialmente, você também doutorando, eu passei no processo seletivo do doutorado. Fiquei Parabéns, sabendo. parabéns. Foi bom. Valeu, valeu. Então, beleza. Começando aqui opa, com a parte. Eu voltei ali numa das fontes que o Bernardo botou, né, do NBER, e vi um artigo bem interessante sobre registros administrativos, né? Não parece ser uma coisa muito interessante, né? Assim, só pelo tema, mas assim, eu vi que assim a gente não pensa muito sobre isso, né? Eu particularmente tenho acesso aqui, devido ao meu trabalho, né, a diversos registros administrativos e a gente tipo, nunca parou muito para pensar sobre a complexidade disso, sobre como a construção disso é complexa, né? Não no sentido talvez da teoria, mas da complicação mesmo, né, que tem. Então, o que são, né, registros administrativos? São dados criados e gerenciados pelas instituições. Geralmente a gente está falando de instituições públicas, né? Porque são os dados que a gente geralmente tem acesso, mas não necessariamente, né? Qualquer instituição tem seus registros. Eles podem ou não ser estruturados, né? Estruturados aí seria aquela forma mais fácil, tem o Excel, tem o Word, né? Tem alguma coisa mais direta, ou não estruturados, que aí questão de som, né, texto, coisa mais que a gente não tem um formato muito estático. É uma questão muito importante a qualidade do dado. Eu vejo aqui pela UNB, a gente tem diversas informações que, por exemplo, são muito importantes, como raça, cor, forma de ingresso, que às vezes não estão claramente botadas, né, inseridas nos sistemas, então isso causa uma perda de qualidade, são informações que às vezes são demandadas por órgãos externos e a gente não tem, campos que às vezes deveriam ser preenchidos de uma determinada forma, não são preenchidos, né, então tem diversos fatores, né, que eu consigo dar de exemplo aqui, por exemplo, da UNB, que afetam bastante a qualidade do dado. O fim, obviamente, é administrativo, mas o uso é acadêmico, né? Muitas pessoas buscam os registros, né? Tentam fazer uso. O... Nos mestrados profissionais, isso a gente recebe vários pedidos de informação, né? A gente também tenta deixar disponíveis os dados para outros usos acadêmicos, né? Mais gerais, pessoal de fora. Há um grande volume de informação, né? Todos os dias a gente está aí falando de muitos registros que são feitos, muitas atualizações que são feitas, então isso é um fluxo sem fim de informação e há também a possibilidade de utilizar esses dados para cruzar informações de diversas outras fontes, né? Com algumas limitações, né? Especialmente agora, que eu vou falar mais lá na frente da questão do INEP, por exemplo. Comparativamente, né, os custos de pesquisa são menores, então, assim, os dados já estão aqui, né, não precisa você fazer uma pesquisa em campo, né, contratar gente, né, os custos são geralmente menores mesmo de utilizar registros administrativos. E, assim, há acessibilidade, só que depende, né, assim, há bastante proteção com relação aos dados, né, a gente tem agora leis de proteção de informações pessoais, então, depende bastante de como isso vai ser usado, né? Geralmente demanda bastante burocracia para acessar. Então, né, depende do momento, depende da instituição. Mas tem alguns centros que já são responsáveis por isso, né? Como INEP, IBGE, né, que já tem os dados já disponibiliza os dados, né, mas não identificados, então já há toda essa movimentação para
para a disponibilidade desses dados. E alguns exemplos disso, né, especialmente da área de educação, a gente tem ciência da educação superior, que é algo que eu particularmente lido diretamente, ciência da educação básica, que também é do INEP, né, Enem, IDD, aí indo para as áreas adjacentes, né, RAIS, que seria informações de rendimento do pessoal que trabalha no mercado formal de trabalho, PNAD, né, que é já a amostragem, DataSUS, dados de saúde. Então, assim, tem diversas bases de informação, né, possíveis aí que tem como origem os registros acadêmicos. E aí, na área de educação especificamente, né, a gente tem o INEP, que cuida, né, que é o responsável por essa consolidação de todos esses dados. Todos não, né? Na maioria dos dados. E é algo muito complexo o que eles fazem, né? Porque, assim, aqui dentro da UNB a gente tem nossos sistemas, né? No IESB, por exemplo, tem outros sistemas, no CEUB tem outros sistemas, e tudo isso tem que ser organizado da mesma forma lá na ponta, que é no INEP, né? Então, para o censo, por exemplo, né, a gente tem que preencher um formulário específico, com campos fixos, né, com conceitos fixos, né, que às vezes não são os mesmos dependendo da instituição. Então, há todo esse trabalho para que haja lá no fim, né, por parte do INEP, esse apanhado de dados do Censo da Educação Superior, por exemplo. E falando no INEP, né, acho que na última aula que a gente teve, surgiu esse assunto, né, de microdados dele. Então, até meados de fevereiro ali, a gente, desse ano, né, tinha todas as informações de todas as avaliações, processos, provas, né, do INEP. E desde finalzinho de fevereiro, todos esses dados foram retirados do ar. Aí botaram lá uma nota de esclarecimento e eu fui atrás disso, né, para saber o que aconteceu. E, na verdade, foi um professor da UFMG deu um desafio aos alunos dele, né, de ciência da computação. Acho que tem um grupo de pesquisa, algo assim, para ver quem conseguia, ou se conseguiam, né, na verdade, identificar os dados do INEP. Então, foram feitos diversos testes, né, o pessoal tomou isso muito a sério, e pegaram diversas bases do INEP e conseguiram, né, juntando, fazendo diversos joins, né, vendo diversas bases diferentes, conseguiram identificar com alguns atributos, né, o pessoal. Então, aquela informação ali que estava, teoricamente, não identificada, passou, né, depois de um processo estatístico, né, de computação, a ser identificado. Então, com isso, o INEP se viu na obrigação de tirar todas essas informações. Então, por isso, né, que saiu, assim, eles botaram nota de esclarecimento que pretendem voltar os dados, né, mas, assim, não há exatamente não botaram, né, um prazo para isso. Botei até aqui a questão de nada realmente sai da internet, né, a gente, se for lá no Web Archive, a gente consegue acessar todos esses dados, está tudo lá ainda, né, dependendo da data do que a gente verifica o site, né? Então ainda consegue baixar tudo, mas assim, teve essa decisão por parte do INEP, né, de fazer isso. E agora, quando os dados voltarem, como é que vai ser isso, né? Vai ter uma comparabilidade? O que a gente vai perder de informação? Né? A gente tinha toda uma série histórica e, de repente, teve essa quebra aí de dados, né, de informações, avaliação, futuras avaliações, será que vão ser possíveis? Por exemplo, eles divulgaram agora só o censo da educação básica. Aí eu até já trabalhei com isso por um outro projeto e só tem informações bem consolidadas do total de alunos, total de professores, total de turmas. Então, uma informação muito diferente do que tinha anteriormente. Uma informação bem importante que tinha também anteriormente era a questão de escolas em áreas de quilombos, né, que é um dos projetos que eu participo, e agora não tem mais. Então, como é que vai ser o acompanhamento disso, né, a partir daí? Será que vai ter que, né, tipo, fazer sempre um pedido de dados específicos, né? Enfim, acho que aí já tem alguma coisa para a gente talvez trabalhar, né, nessa quebra aí das informações. E que, na verdade, eu já falei um pouquinho da questão da UNB, né, mas só para a gente
tentar mostrar que o que é feito, né, esse processo lá do final, né, de ter os dados, os microdados do Centro de Educação Superior, passa por todo um processo em cada uma das unidades, né, que informam esses dados, que nem sempre vão dar a mesma informação. Então, a gente tem questão de interpretação, né, os conceitos que são cobrados podem ser interpretados de formas diferentes por uma universidade, por um instituto, por uma faculdade privada, né? Tem problemas de falta de informação, como é que cada um trata isso, não há uma padronização, né? As padronizações são feitas em cada unidade que informa esses dados. E aí, quis trazer isso só para, talvez, né, isso é de interesse também, né, como é que as decisões, né, de um determinado ator podem mudar os resultados lá na frente, né, algo nesse sentido. Aí voltei também para a questão da escolha do curso superior, trouxe aqui Guilherme, deixa eu interromper só. Aquele artigo do Handbook, ele é sobre o que é sobre isso, sobre qual que é a registros disponibilidade de... administrativos. Também, eles falam muitas, eles traçam muitos pontos positivos, na verdade, de trabalhar com registros administrativos. Falam da disponibilidade, né, de como isso é mais fácil, de como pode, né, ter uma certa padronização, então isso é bom para pesquisas, mais ou menos sobre isso. Rafael, Guilherme, eu vi que você colocou ontem, acho que no Google Drive, o Handbook, ele tem mais ou menos 800 páginas. Eu queria que você explicasse mais ou menos ele, porque eu dei uma folheada, mas como ele é muito grande, eu queria saber mais ou menos o que ele trata, né? Porque parecem vários artigos, etc. Rapaz, você me aperta sem me abraçar, né? Eu peguei só esse artigo, mesmo foi o que chamou minha atenção, né, de registros administrativos, mas pelo que entendi, é realmente isso, uma série de artigos que foram feitos ao longo aí desse período, né, a última versão desse handbook é de 2016, parecia que ele era feito de 5 em 5 anos, né, não sei se continuou isso, né, se vai continuar, já era para ter feito a última versão, né, mas tem alguns estudos interessantes, assim, tem outro lá que eu quase tratei também, que é de raça, questão de raça, né, de ingresso por raça, mas são estudos pontuais mesmo que são juntados. Ontem o Gustavo Gonzaga, que é professor da PUC do Rio, trabalha com Labor Economics, essas coisas, ele botou um tweet assim, dizendo assim, ser economista no Brasil é muito ruim porque falta dados, né? Dados são muito ruins. Isso me surpreendeu um pouco, porque o Brasil é particularmente bom de dados. Tem muita pesquisa do Brasil, assim, censo agrícola, por exemplo, tem desde 1920, especialmente desde 1940. Aí parou, né? Então, acho que ele está se referindo a isso. Não é que a gente é ruim de dado porque não tem. É impressionante o quanto tem de dado, né? Mas talvez a falha seja... E é exatamente o exemplo que você está dando também, né? Tem os dados, mas não tem, ou não está exato, não está completo. Pois é, o próprio censo mesmo, né? A gente tem uma série desde, sei lá, 2009, se eu não me engano, de 2009 até agora, né? Tem os dados do mesmo padrão, né? Que eu estou querendo tentar dizer. E de 2008 para trás era um padrão totalmente diferente. Então tem um nível adicional de dificuldade para comparar isso, né? Mas pelo menos os dados existem, eles estão lá. Especialmente se, né, não está na página agora, mas a gente consegue acessar indiretamente lá pelos arquivos da internet, né? E mais informação não falta, né? E, inclusive essa questão de estarem muito acessíveis, né? Talvez foi esse problema do INEP, né? Tinha muita informação, cada banco de dados, né? Tinha diversos pedaços de informação, juntando tudo, o pessoal do grupo de pesquisa lá viu que dava para identificar as pessoas nominalmente, né? Então gerou todo esse atrito aí que culminou em tirar esses dados, né? Mas eu achei interessante essa discussão de, né, a gente nunca, eu particularmente nunca parei para pensar na importância de registros administrativos, né, de como eles podem ser usados.
Eu entendo que handbooks assim, é para ser artigos bem gerais, é para definir uma área no momento do tempo. Então, eu entendo esse capítulo é o seguinte aqui, o que é economia hoje? Economia hoje, a principal coisa é medir causalidade. Então, o que estão querendo dizer é, olha, educação é um lugar para fazer isso. Se você gosta desse tipo de literatura, educação é um lugar, porque tem um monte de programas sendo tentados, um monte de tratamentos sendo tentados, e tem os dados. Então, venha estudar a economia da educação, porque é aqui que você tem sua variação exógena, aqui que você tem seu experimento e os dados também. Isso mesmo. Então, continuar. Com relação, voltando à escolha do curso superior, né, já tinha trazido alguns resultados aqui. Acho que não precisa voltar não nisso. E trouxe mais um com relação à centralização da seleção. Então, a gente tem agora não, né, já faz um tempo, a questão do Enem, né, que é a prova que faz a seleção dos alunos de nível superior, e o SISU, que é o sistema que distribui esses alunos, né? Nem todas as federais fazem parte disso, né, mas a maioria coloca aí pelo menos uma parte das suas vagas para que os alunos participem desse processo de seleção, né? E aí tem um estudo muito interessante da FGV sobre o que aconteceu, né? Quais os resultados dessa centralização. Então, pegando ali os dados de 2010 a 2014, elas viram que aumentou bastante a competitividade, que é algo até esperado, né? Tem muita gente agora, muito mais gente, né? As ofertas estão no Brasil inteiro, então quem consegue melhores notas consegue ir para especialmente o curso, né, que a pessoa quer. Medicina, por exemplo, né? Antes já havia um costume do pessoal de medicina tentar no Brasil inteiro, mas isso ficou ainda mais difundido com a facilidade que o SISU ofereceu. Então, teve esse principal resultado de ficou mais difícil ingressar nos melhores cursos, né? Maiores notas de ingresso. Teve também, juntamente a isso, uma maior mobilidade geográfica. Então, né, o sistema propiciou isso, o pessoal saiu bastante da sua cidade, né? Quem está aqui em Brasília, geralmente fica aqui pela UNB, né? E, na verdade, teve mais essa distribuição aí pelo Brasil. E também uma consequência foi a rotatividade. Então, como tem várias chamadas, né? O pessoal diz lá qual que os alunos, né? Dizem qual curso eles querem, aí fica esperando a outra vaga, né? Então, há uma rotatividade maior. Se eles disseram que vão para uma universidade, mas na verdade depois mudou a nota de corte, aí já pode ser chamado para o curso que eles queriam anteriormente. Então, isso ocasionou uma rotatividade maior nessas vagas, né? Aqui na UNB mesmo, a gente, devido ao SISU, né, teve que botar uma categoria de anulação, né, que a pessoa vinha, mas não vinha para cá, justamente por isso, né? Porque depois foi selecionado para outra federal e preferiu o outro curso da outra federal e deixou essa vaga aqui sem ocupação. Então, isso, assim, na minha visão, parece um movimento que pode ser modelado. Será que já existe algum modelo de complexidade nisso, né? Dessa movimentação, dessas escolhas desses alunos? Será que é possível encaixar isso em algum dos modelos já existentes, né? O professor mostrou aqueles modelos do NetLogo, por exemplo, né? Eu dei uma olhada, mas não consegui achar nada nisso, né? Mas é algo que eu teria bastante interesse em tentar trabalhar, né? Tem a dificuldade dos dados, né? Porque assim, apesar de termos a questão do Enem, né? De censo, né? Que aí conseguiria encaixar onde é que quem fez o Enem, para onde eles foram, né? Mas aí tem uma questão muito importante aí no meio, que é das chamadas, né? Então, se ele foi chamado para uma vaga, mas depois foi para outra, isso seria bastante importante de ver e eu nunca vi, né, essa informação. Eu já vi que dá um UNB, mas aí seria um subconjunto muito específico, né? Mas esse seria um dos interesses. Guilherme, no espírito de falar sem pensar muito, isso que você falou, isso me lembrou uma coisa,
bem interessante, né, nessa questão de seleção que aconteceu com a Ampec algum tempo atrás. Não sei se vocês sabem, que a Ampec tem aquele negócio, as pessoas têm as notas, você não passa pela Ampec, o mestrado, estou falando, então tem as notas, e aí tem um processo que os centros escolhem, e sempre foi muito confuso, até hoje é confuso, e o centro tem dificuldade de fazer. Aí, em algum momento, a Marilda Souto-Maior, da USP, ela é uma das maiores especialistas em matching, na literatura de matching. Ela foi orientada ou escreve com um prêmio Nobel, não esqueci qual deles que é, o Alvin Roth, ou alguém assim, Rubinstein, um desses que ganhou o prêmio Nobel E a ideia de matching, por exemplo, matching assim, como é que tem poucos rins, doação de rins, tem muita gente precisando de rins, como é que a gente faz um jeito de, uma regra para estabelecer, como se fosse um algoritmo para fazer a mais eficiente possível. Então, poxa, a gente tem no Brasil a maior especialista nessa literatura. Vamos fazer. O Maurício Bugarin é muito ligado a ela, então, ela é bastante famosa. E daí ela parece que fez um algoritmo e, sabe, perfeito, na teoria funcionava bem, mas na hora de implementar é tudo mais messy, né? Aí tem as questões institucionais e pessoais, porque as pessoas tinham que revelar sua preferência de alguma forma ao fazer suas coisas, e não funcionou, e cancelaram, e continua do mesmo jeito sempre. Então, isso mostra que tem essa complexidade que existe, que essas interações, tem muito mais coisa quando a gente vai fazendo o quadro negro, que a gente abstrai de muitos detalhes que acabam afetando. Qual o nome? Marilda o quê? Marilda Souto-Maior. Souto-Maior. Ela deve estar aposentada nessa altura, mas ela era bem famosa, e justamente a área dela. Pois é, parece uma coisa bem interessante de se fazer, né? Assim, como é que a gente poderia modelar isso, né? Tipo, esse comportamento já tem muitos anos, né? Desde 2008, acho que já tem o SISU, né? Então teria essas informações, mas assim, eu não sei se seria possível pegar, né? Até porque os processos de seleção se dão, tipo, só quem sabe que entrou mesmo é a universidade, né? Então tem toda essa parte aí no meio da informação que é um complicador bem sério. Guilherme, a professora André, ela tem estudado isso, sobre a escolha de cursos, migração de estudante entre universidades. Ela tem feito estudos interessantes sobre isso. Talvez, não sei se já conversou com ela, mas acho que ela poderia contribuir no trabalho. Sim, eu trabalhei com ela. A gente se fala bastante sobre isso, então é até um dos temas que a gente já trabalhou juntos também. Só que aí, eu tô tentando, assim, aumentar o escopo, né? Porque, assim, pegar dados da UNB já seria mais tranquilo, né? Talvez fazer um estudo de caso da UNB, mas deve haver um comportamento mais geral, né? Mais generalizado. Então, trazendo aqui. Aí um outro tema que eu vi que achei bastante interessante é esse de mobilidade intergeracional. Então, é uma forma de modelar, né, o desempenho dos filhos, dado o desempenho dos pais. Geralmente, aqui na economia, a gente faz isso por renda, né? Então, qual que é a renda do filho, dado a renda dos pais. Mas tem também uma abordagem na sociologia que é por ocupação, né? Famílias de médicos, famílias de advogados, né? Tem toda essa tradição. E aí, nos estudos que eu peguei, os autores geralmente dividem em alguns fatores principais, que seriam familiares ou sociais. Então, nos fatores familiares, a gente tem que, né, quanto maior a renda dos pais, maior a probabilidade da renda dos filhos também ser alta. Educação, obviamente, tem um fator importantíssimo nisso, né? A possibilidade de crédito, a possibilidade de renda, tipo, patrimônio, né, da família, é um fator também muito importante para que os filhos tenham um bom desempenho futuro. O tamanho também da família foi visto que, em alguns estudos, que isso afeta esse desempenho. Famílias maiores, geralmente, tem isso de forma negativa, né? E tem uma discussão também bem espinhosa sobre genética.
que os fatores genéticos, é o que dizem, né? Fatores genéticos auxiliariam mais nessa questão da renda, né? Acho que um dos estudos que viu isso acompanhou estudantes adotados e com não adotados, e aí viu que os fatores genéticos foram mais importantes não, né? Mais fortes para prever esse desempenho aí de renda dos filhos nas famílias. E todas as questões sociais, né? Questão de escola, qual escola que eles participaram, né? Que eles estudaram, questão de vizinhança, segregação racial, né? Tem toda uma discussão de pais que buscam vizinhanças melhores, mesmo não tendo as condições para justamente prover aos filhos, né? Melhores possibilidades, questão de pressões sociais, então tem sempre aquele parente que é super bem sucedido, né? Que faz essa pressão para que os filhos tenham um melhor desempenho. E aí os modelos empíricos podem ser divididos em duas principais categorias também. Os lineares, né, que seria essa primeira equação, em que o coeficiente beta ali seria um tipo de elasticidade dessa renda, né? E os estudos que eles revisaram disseram que essa elasticidade varia entre 0,3 e 0,6, né? Então depende de muitos fatores, ou algo mais não linear mesmo, em que essa renda dos filhos é uma função da renda dos pais, dos fatores sociais, fatores familiares e algumas características individuais de cada um dos indivíduos. Então, uma coisa bem mais complexa. Ok. E aí tem a questão da heterogeneidade também, né? Como é que isso afeta a possível renda desses filhos, né? Viu-se que questão geográfica tem bastante, afeta de forma positiva também, né? Os pais que mudam para outros lugares para conseguir, né, tipo, ter novas oportunidades, isso é algo positivo. Questão demográfica, que é a questão de bairros, né, bairros diferentes, bairros mais com questões raciais diferenciadas, né? E ao longo do tempo também. Então, quanto maior o tempo que se passa, mais se espera que esse desempenho melhore, né? Então, é algo que também eu vejo que dá para ser trabalhado, especialmente aqui com meus registros administrativos da UNB, né? A gente já tem aí quase 60 anos de registros, então é algo que talvez também é possível ser abordado. Mas aí também não consegui ver nenhum tipo, teoria de complexidade, né? Como é que poderia colar em alguma coisa, né? É algo que precisaria ver melhor também. E aí, por fim, questão de... vou chegar ali no último slide, que eu vou falar melhor o que é, mas aí vi essa questão de path dependency, né? Então, a gente tem, na teoria, né? A gente precisa de condições anteriores, tem ali um ponto crítico, tem toda a questão da reprodução institucional para que aquilo, né, continue, e com isso a gente tem os resultados. Eu devia ter feito ao contrário, mas tudo bem agora. Estou falando... porque assim, eu vou dar um exemplo do que eu acho que isso se aplica, né? Mas aí um dos pontos principais da teoria é justamente esse ponto crítico, né? Como definir esse ponto crítico, o que pode ser classificado como ponto crítico. Então, algumas características disso é que tem um período curto de tempo nesse espaço, né? Nessa cadeia de decisões, em que diversas opções estavam disponíveis e todas elas eram plausíveis de alguma forma, né? Podia ir por um caminho ou podia ir por outro, ou, né? N diferentes opções que podiam ser acionadas, mas cada uma levava a uma opção diferente. E eu botei errado ali, dado uma escolha, é difícil voltar para o ponto inicial, né? Para a situação que estava anteriormente. E aí tudo isso
reforçado por essa reprodução institucional. Então, que pode ser do tipo 1, que seria um mecanismo de auto-reforço, tem todo uma questão de tradição, de hábito, né? Instituições públicas, a questão da burocracia, privadas, o lucro, né? Ou uma sequência reativa de fatores, né? Deu uma coisa ali, então foi uma cadeia de sequências, né? De resultados. E aí, qual que é meu ponto? Seria a questão de como se deu essa expansão, né, agora do sistema de educação superior. E como a gente tem um novo perfil de ingressante agora. E por quê, né? Como que isso aconteceu? Houve ali nas condições anteriores uma demanda por democratização do ensino superior, né? Os pontos críticos, estou aqui inferindo, tá, gente? Uma questão deixa eu voltar. A questão dos pontos críticos seriam alguns dos fatores como reúne, né, que é essa questão do programa de expansão das universidades federais. A UNB participou disso, teve como resultado os 3 campos externos, né, diversos novos cursos também, né, então teve toda uma expansão aqui na UNB, por exemplo, e em diversas outras federais. ProUni também, né, que é financiamento, FIES também. Então, e esse mecanismo de reprodução institucional foi por meio da criação de sistemas que funcionavam, né, com base nesses programas. Nas federais a gente tem Enem, SISU, né? Para as privadas também o Enem, né, porque eles usam também a questão da nota, né, para dar até bolsa, né, para dar o financiamento. Teve uma questão também de financiamento indireto às privadas, porque criaram mais vagas, né, para ter mais financiamento, para ter mais oportunidades, para se financiarem também bastante. Então, e teve como resultado justamente o ponto que eu comecei, que é de expansão, né? Teve uma grande expansão aí ao longo dos anos, e aí pensei em tentar fazer esse estudo com base nessa teoria de path dependency, porque pareceu que dá para, né, ajustar isso, fazer uma narrativa disso. E seria isso. Ok. Reações, alguém? Guilherme, eu até coloquei no chat uma dúvida aqui. Tem dados sobre os cursos técnicos? Porque, por exemplo, eu trabalho com muito engenheiro, e para cada engenheiro tem que ter, por exemplo, 3 técnicos de edificação. E hoje é o contrário, você tem um técnico de edificação e tem 3 engenheiros. Tem esses dados assim também Tem. Assim, é como eu botei, né? Tem, mas não tem mais. Mas, assim, lá no Centro de Educação Básica, tem essas informações de cursos técnicos, né? De ensino médio técnico e tal. Então, existe essa informação, sim. Só que aí, né? Tipo, a gente tem toda essa série até 2020. 2021 acabou de sair, já não tem essas informações, por exemplo, só tem informações gerais. Então, teve uma quebra aí. O exemplo de sucesso com cursos técnicos que todo mundo menciona é a Alemanha, né? Parece que a Alemanha é o lugar onde isso funciona, mesmo socialmente, muita gente prefere aquilo ali do que ir para a academia. Então, seria interessante ver por que lá funciona tão bem. Isso me lembra também uma outra coisa que eu mencionei, o Molkir, economistas, sempre que eles falam sobre Revolução Industrial, eles falam sobre guildas, e a análise tradicional sobre guildas é negativa, que é um monopólio, né? Para que serve a guilda? A guilda serve para só a gente vai produzir, não vamos deixar ninguém mais produzir. Mas, inclusive, a McCloskey e outros falaram isso, mas o Molkir insiste muito na guildas como é o local que permite essa transmissão de conhecimento e que ela tem um papel muito importante de disseminar apesar de ter barreiras à entrada e tudo mais. Diga, Renan. Guilherme, parabéns aí pela apresentação, achei muito boa. E também é muito interessante o começo, né, que fala sobre dados, e dados é uma coisa muito importante. Eu trabalhei com compilação estatística por muito tempo,
e a gente, economista, a gente tende a ter o dado como dado, né? A gente nem pensa que aquele dado pode ter ali um mundo ali por dentro de significados. Naquele primeiro tema que você mostrou, que é mais sobre o SISU, Enem e tudo mais, né, que dá maior mobilidade geográfica, né, eu fiquei pensando, eu não sei se tem dado para isso, principalmente agora, mas se você conseguisse o dado de quem aplicou para o quê, né, então você, sei lá, como aluno, você pode escolher X lugares para aplicar, por exemplo. Eu não sei se é desse jeito, né? Isso. Né? Então, sei Teria lá, uma primeira opção e a segunda opção, geralmente. então você tem duas, né? Então, aí você pode tentar tentar criar uma rede de co-aparições. Então, se o mesmo aluno escolheu 2 lugares, quais lugares seriam esses? Né? Quais universidades seriam essas? E você consegue ver qual é a relação entre as universidades. Então, dado qualquer aluno, você começa a ver se existe alguma força maior entre uma universidade específica e outra, se existem hubs, né? Assim, você está revelando preferências dos alunos e se você conseguir esses dados, você também conseguiria mensurar ao longo do tempo, né, no começo do SISU até hoje, como que esse padrão foi mudando, se tem essa maior mobilidade geográfica a partir dessas aplicações. Então, o cara pode, por exemplo, aplicar para, sei lá, para 2 universidades de Goiás, né, no começo, só que isso vai mudando e ele passa a aplicar para uma de Goiás e uma de São Paulo, por exemplo. Então, nesses termos, seria interessante. Eu não sei se vai ter o dado mais uma Mas vez, não, mas bem interessante, diga. não, e é mais ou menos isso mesmo que eu penso, porque assim, tem uma dinâmica nisso, né? A mesma pessoa, ela vai mudando as opções dela ao longo das chamadas. Então, não consegui ainda a nota para entrar em ciência da computação, né? Então, vou esperar um pouco, vou escolher outra universidade, aí vem outra chamada, aí muda a nota, a pessoa muda de novo, então fica nesse processo. Infelizmente, esses dados aí do meio, eu não tenho certeza como conseguir. Eu acho que, assim, né, o INEP deve ter essa informação, mas eu não tenho essa convicção, né? Mas seria justamente tentar montar esse processo aí do meio, né? Acho que seria de redes, né? Algo nesse sentido, para justamente ver como é que se dá isso, né? E se isso é um comportamento generalizado, né? E que depende de um determinado curso, depende de uma característica individual dos alunos, né? Enfim, acho que teria muita coisa para ver nisso, né? Só falta informação mesmo. Seria muito legal. O IBGE, ele tem a tal da salinha, né? Sim, sim. Eu não sei se o INEP tá pensando em fazer algo assim, mas às vezes por você ser da própria universidade, você pode tentar mandar e-mail, os caras possibilitam você ter acesso parcial, né, a esse tipo de informação. E isso é uma possibilidade. Eles têm a sala, sim, inclusive eles estão até mudando um pouco agora por causa de toda essa confusão, né, de tirarem os dados e tal, mas tem uma salinha segura, né, que eles chamam para justamente mexer com isso. Assim, não é um problema, né, mas é bem dificultoso o acesso e assim você não pode sair de nada de lá que não seja consolidado. Então, se tiver outras informações, né, você precisa levar, eles precisam autorizarem para poder cruzar com os dados deles, né? E isso, basicamente a pesquisa toda você tem que fazer ali dentro, porque, né, tu não pode sair de nada que não seja uma tabela consolidada de resultados. Essa rede de co-aparições e co-aplicações para universidades, eu acho que seria consolidado, não teria problema nenhum com a LGPD. Isso, acho que sim. Beleza. Parabéns, hein? Valeu, obrigado. Essa ideia é interessante e me lembrou um aluno de graduação, apareceu ano passado, aí eu dei uma ideia para ele, sai um paper sobre prestígio
é contratação de professores de economia, não era de economia, era física, em universidades americanas. Eu acho que tem economia, sim, também, eram em 3 departamentos, 3 áreas. É assim, quem que contrata alunos de quem? Os PhDs de quem? Então, assim, e o que estou mostrando é que tem muito prestígio que move tudo. Assim, tem as 5 maiores universidades, pensa assim, Harvard, Yale, Stanford, Princeton, só contratam para ser professores lá, só contratam professores entre si. É muito raro Harvard contratar alguém que saiu da Universidade de Michigan ou alguma coisa assim. E aí eu sugeri para ele fazer o mesmo estudo, e o que eles mostram, não exatamente com o argumento, é que eles mostram o que move é prestígio. O que move não é, sabe, é prestígio, aquele negócio. Tem um seriado na Netflix, o cara fala assim, o seu currículo é impressionante e tudo, mas é um escritório de advocacia, a gente só contrata gente de Harvard. Né? Seria ótimo ter você aqui, mas você não fez Harvard, então, assim, o cara é bom, mas a gente não contrata simplesmente porque... Então, aí esse aluno ele entrou em todos os currículos Lattes, fez um trabalhão, entrou em todos os currículos Lattes dos departamentos de economia do Brasil e viu quem que tem PhD de quem. Então, assim, o UNB contratou alguém da USP, alguém da UFRJ, alguém de Santa Catarina, e ele tem a base de dados, e aí ia calcular, tem um certo algoritmo para mostrar prestígio, só que daí o aluno sumiu. Eu até mandei um e-mail para ele recentemente e não apareceu, mas então quero ver se ele aparece e quer acabar esse trabalho, se ele não quer, se pelo menos ele me dá os dados, e aí a gente, né, para mais alguém fazer, isso é uma coisa interessante, essa coisa de prestígio predominando acima de todo o resto. Me disse, no Brasil é o caso também. Ok, alguém tem mais algum comentário? Agora são 11 horas, senão a gente passa para o Vitor e continua, Davi. Tá, obrigado. Então, Guilherme, vamos, Vitor, sua vez. Bom dia, pessoal. Então, assim, primeiro que minha proposta é mais teórica, né? Eu estava até conversando com o pessoal ontem, o Renan e a Deise, e aí eu tenho uma proposta de reflexão teórica sobre a educação e complexidade, e aí tentar, a partir da discussão aqui, tentar conseguir algum modelo, alguma forma de aplicação dessa perspectiva, certo? Então, basicamente, a minha ideia é relacionar a economia do aprendizado com a ideia de cidades educativas, que é uma ideia da pedagogia, certo? Que o conhecimento se dá fora da sala de aula, se dá no ambiente da cidade, entre suas áreas e instâncias, tentando relacionar isso e compreender a cidade educativa como um sistema complexo, certo? Então, na economia tem vários estudos sobre educação, mas eles são muito restritos, às vezes, à economia do capital humano, né? Como se o indivíduo ele tivesse que fazer uma escolha entre se capacitar ou então trabalhar. Então, ele teria um custo de oportunidade. É uma visão que é bastante limitada, a ideia da educação dentro da economia mainstream. E existem outras formas de estudar a educação a partir do aprendizado que são muito dentro da linha neo-schumpeteriana, que trabalham com a ideia da inovação, do conhecimento em âmbito sistêmico. Então, a proposta dessa discussão é tentar entender isso, de fato, por quem estuda a educação, que são os pesquisadores na área da pedagogia, para tentar entender como se dá esse processo de aprendizado a nível social. Certo? Então, a ideia é tentar entender como é que se dá o processo de aprendizado e de formação de conhecimento para além da ação direta do indivíduo. Então, basicamente... em tela cheia. Tá tudo bem, pessoal. Perfeito. Então, basicamente, nós temos a visão tradicional do capital humano, certo? Que é uma visão que eu não vou tentar trabalhar bastante, mas é simplesmente para mostrar como é que a educação geralmente entra nos estudos econômicos. Desculpe, mas não está em tela cheia ainda. Eu aumentei aqui, professor. Esse botãozinho embaixo ali do... Aqui, isso. Não, clica aí. Eu cliquei. Será que não está em outro monitor? Não, não é tão importante, tudo bem. Eu não sei, professor, eu coloquei para aumentar aqui a tela. Não, tudo bem, eu chego um pouquinho mais perto aqui. Tudo bem. Então, a ideia da economia do capital humano não vou estudar porque é uma ideia que já não é o foco, né? Já é consolidado na economia.
Nós temos a economia da inovação e aprendizagem, que é basicamente dos neo-schumpeterianos, que trabalham a ideia da inovação no plano sistêmico. Inclusive, é uma perspectiva que se alinha bastante com o estudo de complexidade econômica, porque você entende que o processo de acúmulo de conhecimento se dá a partir da transformação de conhecimento em elementos capazes de aumentar a produção e a qualidade dos processos econômicos. Isso se dá a partir da interação sistêmica entre um conjunto de agentes, desde a firma que faz o processo de esforço inovativo em si, até as universidades, institutos de pesquisa que fazem o processo de pesquisa, institutos de fomento e financiamento estratégico, planejamento público, ou seja, os países que conseguem traçar trajetórias de inovação de sucesso, de longo prazo, eles trabalham na inovação no plano sistêmico. O exemplo, claro, que nós temos são países do leste asiático, basicamente Coreia do Sul, Taiwan, Japão, China, que são países que conseguiram criar processos sociais de aprendizado e relacionar isso com o aumento das capacidades produtivas. Sistemas complexos, que é o foco daqui, tentar entender como esses sistemas complexos são capazes de relacionar a perspectiva do aprendizado social e inovativo com a ideia da educação permanente de cidades educadoras, que é o foco que nós vamos trabalhar aqui. Basicamente, a ideia de cidades educadoras é que o processo de aprendizado do indivíduo acontece ao longo de toda a vida. Então, em todos os nichos sociais, eles têm capacidade de aprender e ensinar, e tudo isso vai criando resultados inesperados de aprendizagem, de acordo com a carga que ele traz e com a interação que ele tem com outros indivíduos. Essa perspectiva ela é um pouco antiga e não tem, de fato, uma relação direta com a complexidade, mas o ponto que eu achei interessante é que a forma como ela apresenta o processo de aprendizado, a partir da interação entre indivíduos, que eles são incompletos em si, mas eles criam conhecimentos novos a partir de sua interação, ao longo de todas as relações humanas, isso é muito próximo da perspectiva de feedbacks positivos que se tem a partir da interação entre sujeitos heterogêneos, e tudo isso vai aproximando uma cidade educadora de um elemento que nós temos do sistema complexo. Então, a proposta do trabalho, eu vou falar um pouquinho mais específico sobre esses pontos, é tentar entender como cidades educadoras, aos viés apresentados por Paulo Freire e Edgar Morin, como eles se apresentam próximos da ideia de sistemas complexos. Então, sistemas complexos, de modo sintético, são sistemas que apresentam heterogeneidades entre os agentes. Aqui aproxima-se também da ideia da cidade educadora, porque na cidade educadora você tem sujeitos de vários nichos sociais, tem sujeitos que trabalham em empresas, tem sujeitos que estudam em universidades, escolas, tem agentes públicos, tem populações rurais e urbanas. Então, essa heterogeneidade, cidades que proporcionam maior interação entre os sujeitos heterogêneos, elas têm maior propensão, têm mais propensão a gerar um aprendizado coletivo, Então, por exemplo, uma cidade cosmopolita, como São Paulo, como Nova York, como Tóquio, ela tem mais heterogeneidade entre os sujeitos e, logo, consequentemente, ela cria mais condições de terem interações entre sujeitos distintos que gerem feedbacks positivos de aprendizagem. Então, a carga de conhecimento gerada a partir da interação entre os sujeitos de nichos diferentes gera efeitos mais que proporcionais no processo de aprendizagem social. E aí a ideia de feedbacks positivos, que você tem uma interação que é mais que proporcional à ação dos sujeitos. Isso se dá de modo sistêmico. Um dos pontos que eu vou tentar apresentar é que esses sistemas complexos eles se dão desde subsistemas, que podem ser mais ou menos complexos, como, por exemplo, como se dá o processo de aprendizado em uma universidade, a interação entre departamentos, a interação interdisciplinar entre áreas de pesquisa, até, por exemplo, a interação dentro do macrosistema da cidade, como a universidade interage com as empresas, que interagem com os bancos, que interagem com o sistema público. Então, as interações sistêmicas, elas exponenciam o aprendizado. Mesmo considerando que os sujeitos são heterogêneos e que existe uma relação quase que caótica dos indivíduos nas cidades, é possível perceber esses padrões de auto-organização. Por exemplo, nós estamos aqui no curso de pós-graduação em economia e nós temos uma forma de linguagem específica, nós temos uma forma de trabalhar e acumular conhecimento específico, que certamente é diferente de um outro curso de pós-graduação, que é diferente de nossa atuação, por exemplo, em empresas, em instituições públicas. Então, o mesmo indivíduo, na medida que em toda a sua vida ele passa por vários subsistemas, a escola, a empresa, a vida no campo, a vida na cidade, ele tem várias
conformações em processo de auto-organização. Ele tem vários padrões de comportamento de acordo com o nicho onde ele está inserido. E tudo isso gera processos emergentes que são estruturas novas, né, a partir dessas relações. Na economia, por exemplo, o processo de inovação, de mudança estrutural, de melhoria tecnológica, né, que seria um resultado desse aprendizado coletivo que acontece nas cidades. Esse tema é interessante, por exemplo, por pensar por que no Vale do Silício existe uma maior propensão a ter uma inovação do que em outras cidades. Né? Nós trabalhamos em outras aulas, né, um esforço que teve no Equador, por exemplo, para você tentar formar um Vale do Silício lá, e os esforços pareciam similares, né? Os investimentos eram similares, a ideia das universidades, interação com empresas, mas não havia algo a mais, que muitas vezes a economia não vê, certo? Que não havia uma característica educadora dessa cidade. Eu estou querendo trazer esse ponto, né? Esses elementos que propiciam uma maior capacidade de aprendizado social, que é algo que é acumulado historicamente, né? Então, por exemplo, cidades com maior propensão inovadora, no viés neo-schumpeteriano, por exemplo, elas têm características muito próximas de cidades educadoras, no viés da pedagogia, que são muito similares à ideia dos sistemas complexos. Certo? Então, a minha proposta é justamente tentar relacionar esses três viés teóricos para tentar entender por que alguns contextos propiciam maior ou menor capacidade de aprendizado coletivo nas cidades. Então, trazer a ideia de sistemas complexos, né, que são sistemas adaptativos e evolutivos, dotados de múltiplos agentes heterogêneos, que reagem aos padrões criados por eles próprios em interações com o meio. Até como o professor disse, né, a economia é um exemplo claro disso. E as cidades são o ambiente onde isso acontece, né, essa interação de sujeitos heterogêneos. Então, eu vou tentar falar brevemente sobre essas três abordagens teóricas para tentar chegar na ideia de cidades educadoras e sistemas complexos, que é o foco do trabalho. Então, basicamente, os neo-schumpeterianos, eles acreditam que o processo de aprendizagem e inovação não se dá diretamente na empresa, né? Não foi a empresa que criou o novo processo ou produto que inovou isoladamente. Existe todo um antecedente sistêmico que caracteriza aquela inovação. Você tem uma interação entre vários sujeitos. Nas universidades, você tem a pesquisa básica, tem a pesquisa aplicada, você tem a pesquisa mais voltada a produtos específicos, você tem todo um acúmulo de conhecimento no longo prazo, você tem políticas públicas que podem, por exemplo, dar subsídios às empresas inovadoras, você pode, por exemplo, tentar criar parques industriais, você pode tentar dar algum tipo de estímulo a investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e o setor privado, que de fato é onde tudo acontece, né? Então, onde tudo se torna visível. Então, essa hélice tríplice do aprendizado e da inovação acontece a partir, claro, que isso aqui é um modelo bem sintético, né? Que é a partir da interação entre três elementos básicos: o governo, a universidade e o setor privado. Então, por exemplo, não adianta que você tenha na cidade, ou no estado, no país, grandes indústrias, se você não tiver um aparato institucional que favoreça a atuação dessas indústrias, que geralmente é garantido pelo governo, e também se você não tiver um processo de acúmulo de conhecimento de vários níveis, desde o conhecimento mais básico até o mais aplicado, que geralmente acontece nas universidades. E não adianta que nas universidades se pesquisem questões interessantes se não houver uma capacidade de proporcionar uma utilidade civil e econômica para esses conhecimentos. Então, você tem uma teoria muito interessante, você cria um protótipo de um produto muito interessante na universidade, mas você não tem, por exemplo, um apoio público para que você possa direcionar esses recursos e esse conhecimento para que as empresas gerem produtos e processos. Então, basicamente, você deve haver uma interação sistêmica entre esses vários elementos para que possa gerar um conhecimento social. Então, alguém começou aqui no chat? Eu coloquei uma reportagem que saiu essa semana da Folha de São Paulo, João, falando sobre a conexão entre cidades em serem os novos, que no Brasil em serem os polos de tecnologia e inovação na parte de educação, etc. Achei bem interessante, foi só para contribuir depois aí. Legal, obrigado. Eu estou iniciando essa leitura nas últimas semanas, então ainda estou meio cru, então agradeço bastante, inclusive, quando acabar aqui eu vou dar uma olhada. Obrigado, Rafael. Então, aqui é um exemplo de como acontecem sistemas de inovação e aprendizado, tentar não demorar muito nisso, né, mas apresentar de modo sintético.
nós temos diferentes capacidades em países, em regiões, em cidades, dependendo de como você organiza essa tríade, né? Claro que existem outros fatores envolvidos, mas esse aqui é o modelo básico. Mas se você tem, por exemplo, uma capacidade de acúmulo de conhecimento nas universidades, instituições de pesquisa públicas e privadas, laboratórios, órgãos de captação de informações como IBGE, pesquisa como o IPE, enfim, se você tem esses órgãos muito bem consolidados, existe uma interação com a sociedade, se existem empresas inovadoras, né, que de fato e se esforçam e dedicam parte dos seus setores para esse processo de inovação, tudo isso dentro de um ambiente institucional interessante, você pode criar um processo contínuo, múltiplo e dinâmico e também imprevisível de novas tecnologias, né? Então, você tem cidades, regiões onde constantemente, regularmente, você cria novos processos inovativos. Outros, por exemplo, característicos de países como o Brasil, que é um país de renda média, com relativo parque industrial, mas que não está na fronteira tecnológica, geralmente adotam um caminho mais curto, que é o do aprendizado. Então, você tem um processo não de geração de novas tecnologias, não de inovação na ponta, na fronteira, mas de captação do que é produzido lá fora, uma adaptação ao nosso contexto e uma reprodução. Seja por engenharia reversa, seja, de fato, por uma pesquisa de cooperação entre instituições de pesquisa brasileira e indústrias estrangeiras. Por exemplo, acontece muito, né, nos cursos de engenharia mecânica aqui no Brasil, de empresas automobilísticas estrangeiras pagarem, né, para financiarem projetos de pesquisa, e os alunos que se destacam, por exemplo, eles podem atuar nessas empresas durante um tempo, né, e até talvez ter um emprego fixo nessas empresas. E isso é um processo de interação que proporciona um aprendizado, certo? Mas isso não acontece simplesmente porque o aluno é brilhante ou porque a empresa tem um viés caridoso. Existe todo um contexto sistêmico que acontece nisso, que proporciona isso. Então, basicamente, as economias sem capacidade de estar na fronteira tecnológica, como o Brasil, mas que têm um relativo parque industrial, eles têm um sistema de aprendizado, que é uma tentativa de você manter-se próximo da fronteira, minimamente a partir de seus esforços de apropriação de conhecimentos e tecnologias estrangeiras. A ideia de inovação, claro que é além do que isso, né, porque aqui é uma apresentação que é simples, mas os neo-schumpeterianos eles restringem-se a essa ação sistêmica dos agentes dentro de nichos específicos, das empresas, laboratórios, governos. A ideia de cidades educadoras, ela se dá num aspecto muito mais amplo, né, com elementos que nós não temos capacidade de mensurar pelo olhar meramente econômico. Então, a proposta é tentar relacionar esses sistemas de absorção de conhecimento, inovação e aprendizado com elementos que muitas vezes a economia não vê, ao mesmo tempo de tentar dar um olhar diferente para as políticas públicas de educação, né? Geralmente nós temos políticas de educação muito relacionadas a investimentos em formação de pessoal, treinamento, educação básica e superior, mas a ideia é ver que as políticas de educação elas têm um viés muito mais abrangente e que relacionam sim com a ideia de aprendizado social de maneira cumulativa. Eu vou trazer aqui de maneira breve alguns estudos sobre complexidade de educação, certo? Basicamente de um livro, né, que trata sobre complexidade de educação, foi um livro que saiu recentemente, que trata de alguns pontos, só que são pontos muito genéricos, né, e muito teóricos, muito ligados à prática docente em si. Nós temos a ideia de pedagogia complexa, que é a ideia que o aprendizado se dá a partir de múltiplas percepções, valorizando de múltiplos sujeitos, né? É uma ideia que, de fato, a economia não absorve tanto, mas é uma nova forma de você interagir com os sujeitos que aprendem, né? A prática docente, que você exige maior interdisciplinaridade, que exige maior abertura e conversação. Enfim, eu trouxe essa página justamente para mostrar que existem estudos sobre complexidade de educação, mas que eles não são necessariamente interessantes a nós, né, nesse estudo de complexidade de economia. Mas há uma proposta superior, posterior, que é de cidades educadoras, que eu acredito que pode ser mais adequada. Aqui é um estudo interessante também sobre educação, que é desses autores que trazem essa ideia de estruturas de sistemas complexos para aprendizado. E, basicamente, eles falam que estudos de educação e complexidade geralmente se dão por duas vias, né? Ou pela questão cognitiva, do que de fato gera o aprendizado do sujeito, então eles entendem a questão do cérebro, do aprendizado, né, da repetição dos sujeitos, como é que eles aprendem em si,
e segundo, na interação dos sujeitos em ambientes escolares, ambientes acadêmicos, né? E eles trazem 3 pontos interessantes que podem ser característicos de sistemas complexos evolutivos, né? A ideia do paralelismo das condições iniciais de adaptação e evolução. Basicamente, eles entendem que toda e qualquer relação no contexto educativo gera aprendizados, e que aprendizado não é simplesmente pela absorção de conteúdos, né? Você, por exemplo, tem esse paralelismo, seria uma relação entre símbolos. Então, ele pega crianças no jardim de infância e percebe que elas têm códigos e símbolos de linguagem ou não linguagem que criam um processo de comunicação entre elas, certo? E você vê que aquilo surge de maneira quase espontânea, mas elas vão criando regras em torno daqueles símbolos, né? Então, existe um código que uma criança faz para outra que indica que vão brincar da brincadeira X, Y, Z, que elas estão gostando ou não gostando daquilo, e elas mudam as regras das brincadeiras. Então, basicamente, o que ele fala é que, espontaneamente, quando você coloca crianças para interagir, ou seja, indivíduos com baixo nível de estudo ainda, né, no início da vida, eles são capazes de criar códigos de linguagem, certo? E eles são diferentes dos códigos de linguagem convencional do português, por exemplo, do inglês, e eles criam uma forma de comunicação onde eles estabelecem regras, e essas regras mudam ao longo do tempo, certo? Então, eles aprendem. O aprendizado se dá não somente com o conteúdo específico estudado nas escolas, mas a própria interação dos sujeitos possibilita o aprendizado. É até uma temática interessante, por exemplo, para criticar a ideia do homeschooling, né? Porque não adianta você dar o conteúdo para a criança em casa, porque o próprio processo de aprendizado se dá a partir da interação com outros sujeitos, né? Então, você tem essas condições de regras inicialmente estabelecidas que elas modificam o comportamento dos sujeitos ao longo do tempo. Enfim, aqui são estudos, né, que são realizados nesse sentido, mas a ideia que eu quero trazer é a ideia de educação permanente, cidades educativas, cidades educadoras, depende do termo, né? Esse aqui é um termo que foi traçado por Paulo Freire, depois Edgar Morin trouxe. Houve uma convenção no final do século passado, onde eles pensaram as cidades para o século XXI, e a ideia é tentar entender a cidade como um processo de interação e aprendizado dos sujeitos, né? Isso envolve vários elementos, mas de maneira sintética, essas cidades educativas são cidades onde promove-se uma educação permanente. O que seria essa educação permanente? É basicamente a ideia de que todo e qualquer sujeito ele tem capacidade de ensinar e aprender. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade onde existe uma grande heterogeneidade étnica e cultural, por exemplo, onde existe uma interação do campo com a cidade, os indivíduos carregam essas características culturais próprias e eles interagem e geram conhecimento a partir de sua interação. Então, se você vai, por exemplo, estudar com um estudante do campo, né, você, como a gente estava conversando ontem com a Daisy, né, por exemplo, você tem uma capacidade de acúmulo de conhecimento daquele estudante que veio do meio rural, que ele passa para o professor num processo de interação. E se você tem meios institucionais na cidade que favoreça que esse sujeito do campo interaja com os sujeitos das cidades, nas empresas, nas escolas, nas universidades, você vai ter um acúmulo grande de conhecimento que vai propiciar o aprendizado social nessa sociedade. Em contrapartida, se existe uma cidade onde existe uma grande homogeneidade étnica, né, onde todos os sujeitos eles têm a mesma origem cultural e étnica comum, onde não existem grandes diversidades de opções de trabalho, onde não existem instituições de pesquisa e as relações são muito homogêneas, o aprendizado é limitado a nível de sociedade, a nível de cidade. Então, a autonomia do sujeito é essa ideia de que todo sujeito tem capacidade de aprender e ensinar, certo? Então, quando você interage com alguém, você traz a sua carga de conhecimento, você absorve um conhecimento que foi trazido pelo indivíduo com quem você está interagindo, e a partir daí emerge um conhecimento novo. E esse processo de emergência de um novo conhecimento é algo inesperado e tão mais exponencial quanto mais heterogêneos são os sujeitos com os quais você está interagindo. É por isso que é muito mais fácil você ter um aprendizado em uma cidade onde tem muitos turistas, por exemplo, do que numa cidade onde não há muita comunicação com pessoas com um perfil cultural distinto. Então, o aprendizado se dá a partir de feedbacks entre conhecimentos prévios e informações novas, né? Então, quanto mais você interage, quanto mais a cidade propicia a interação dos sujeitos, mais ela gera aprendizados
e mais aumenta a autonomia dos indivíduos heterogêneos. João, isso só bem interessante para mim, parece ter bem esse espírito de complexidade. A gente ainda vai ver alguma literatura em aulas depois sobre cidades, como cidades são superlineares, quer dizer, você dobra a população de uma cidade e vários fatores mais do que dobram, inclusive crime mais do que dobra, doença mais que dobra, criação mais do que dobra. Então, a educação vai bem nessa linha que você falou. Mas o que eu estou tendo dificuldade de entender quer dizer, para você alavancar isso, dessa interação funcional, a interação tem que se dar dentro, as pessoas têm que ter incentivo de estar lá fazendo, né? Eu não vou estar lá interagindo porque eu acho que isso vai gerar conhecimento, que isso tem que gerar diploma, gerar dinheiro, gerar prestígio, né? Como é que embala essas coisas para as pessoas quererem participar disso tudo? Isso é bem interessante, professor, eu vou tentar falar disso um pouquinho mais à frente, né? Porque teve uma carta que isso envolve políticas públicas de fato, né? Então, você tem estímulos aos indivíduos, né? Um exemplo básico, por exemplo, é a qualidade dos transportes. Se o transporte é caro, é ruim, a tendência é que o indivíduo da periferia fique na periferia. Você tem uma cidade que tem museus, que tem teatros, que tem eventos abertos, mas se o custo de transporte é muito grande, o indivíduo não vai, né? Se a violência é muito grande, o indivíduo não vai interagir, né? Então, existem estudos, por exemplo, que falam de como a arquitetura das cidades favorece que os indivíduos andem nas ruas e interajam entre si. Isso são elementos que são mais sociais, mas econômicos também, por exemplo, né? Não adianta eu querer aprender, interagir, se não há empresas, se não há espaços onde eu possa ter um retorno econômico, né? Então, isso tudo, claro, que é um processo que é planejado com políticas públicas, mas ele surge de maneira muito espontânea. Então, não são necessariamente cidades grandes, né? Não são necessariamente cidades com muita gente, são cidades onde as instituições, né, como aqui fala, instituições pedagógicas, culturais, científicas, artísticas, instituições de várias vias, propiciam um aprendizado e uma interação dos sujeitos. Né? Por exemplo, se você tem uma cidade como Nova York, que é uma cidade que tem muita gente, e você tem gente de vários perfis, e tem empresas multinacionais, e tem eventos artísticos multinacionais, e o sistema de transporte parece ser melhor do que o brasileiro, por exemplo, as pessoas têm mais estímulo a interagir umas com as outras. Então, existem estímulos que são sociais e tem estímulos econômicos também, né? A ideia é que tudo isso seja pensado de maneira estratégica pelas instituições públicas de educação, mas que isso seja muito mais uma coisa orgânica que se forme historicamente na cidade. E um outro elemento que me ocorre também, você falou econômicos, sociais, mas talvez seja um pouco sociais, mas é quase que cultural. Você deve saber, a Didi McCloskey tem toda a trilogia dela, e ela diz ali, o elemento-chave que levou à transformação, por que Inglaterra, por que Holanda, o iluminismo, a Revolução Industrial, era ideias, e a ideia principal dela é de que trabalho não é vergonhoso. Esse é um elemento que mudou. Então, é o prestígio de você trabalhar com as mãos, de você criar coisas em vez de tentar ser sei lá, aristocrático. E, talvez na Alemanha, por exemplo, que a gente mencionou a profissão técnica, com certeza, eu não sei, mas eu imagino que deve não ter esse imposto de prestígio, né? Que no Brasil tem, onde tem um credencialismo em que ter um diploma é o que conta, né? O diploma é o credencialismo. Então, tem essa coisa cultural que teria que ser... Isso é difícil de trabalhar com políticas públicas, né? Que envolve preferências, valores, que é difícil mudar. Isso envolve também questões religiosas, né, professor? A ideia do catolicismo, ele tem muito uma visão negativa sobre o trabalho braçal, que traz desde a Idade Média, né? Então, você tem um desmembramento, até a ideia da ética protestante, de Weber, você tem estímulos religiosos que favorecem ou não o trabalho braçal. Isso vai enviesando em outros elementos sociais, né? Então, no Brasil, nós temos a cultura, por exemplo, de ter empregadas domésticas, que não é comum em outros países, né? Você tem um menosprezo desse trabalho braçal, o que acaba gerando uma desigualdade social muito grande, né? Essa é uma questão interessante. Eu acho que mensurar isso é um desafio enorme, né? Teve um artigo que o Acemoglu fez, que não sei se você já chegou a ler, professor, mas ele fala de como a herança colonial dos países afeta a trajetória de crescimento desse país no longo prazo. Aí ele traz várias questões, né? Traz, por exemplo, se o país foi colonizado por ingleses, espanhóis, franceses, a religião que foi implementada, a relação da população nativa com os imigrantes.
como tudo isso, como se deram as cidades, se foram costeiras ou não. São vários elementos, né, que às vezes a gente não consegue ver na economia e como isso afeta a trajetória dos países. Mas eu acho que o bom da complexidade é que a gente consegue agregar esses elementos distintos, né, na mesma análise. Então, a ideia de educação permanente é que a educação é uma prática social, ou seja, a educação não acontece na sala de aula. Toda e qualquer relação social ela possibilita o aprendizado, seja nas empresas, seja nos laboratórios, seja nas universidades, seja nas praças e eventos públicos, seja nas escolas. Você tem uma interação social dos sujeitos que possibilita o aprendizado em múltiplos contextos socioeducativos. E a educação é formal e informal, ou seja, nós educamos com cursos, como estamos fazendo aqui, mas a própria interação social ao longo da vida humana, ela também gera esse aprendizado, né, esse acúmulo de conhecimentos. E as cidades educativas ou educadoras, dependendo do termo, da tradução, são cidades onde existem instituições pedagógicas, culturais, científicas, artísticas, religiosas, que estimulam o processo de aprendizagem. Certo? São cidades cosmopolitas, não necessariamente cidades grandes, mas cidades, por exemplo, onde existem estímulos físicos e subjetivos para a interação dos sujeitos, onde hajam vias de transporte fáceis de acesso, onde hajam espaços de discussão pública abertos, onde as universidades dialoguem com as empresas, onde as empresas dialoguem com as demandas sociais, onde haja um planejamento público que respeite também a ação dos agentes privados e civis. Ou seja, é uma questão muito complexa, né? Uma questão muito dinâmica, muito imprevisível, mas que ela não deve ser controlada, mas você pode estimular uma cidade educativa, né? A ideia, como a gente vai ver daqui, é que foi feita uma carta para as cidades educadoras, que foi feita em 1994, que basicamente deu um indicativo de como a cidade seria no século XXI. Mas antes de chegar nisso, é só um ponto, né, que aqui trago do Paulo Freire, que é política e educação, a ideia de que o ser humano, né, um ser humano que ele é finito, é inconcluso, ele é um ser histórico em constante aprendizado. Qual a ideia disso? É que os seres humanos são sujeitos heterogêneos entre si, porque basicamente eles têm informações incompletas. E como as informações incompletas derivam de um passado de cada um, então basicamente essas informações incompletas interagem entre si, criando um processo contínuo e permanente de aprendizado. Isso é contra a perspectiva do capital humano, né, onde o indivíduo ele estabelece um nível de capital humano e decide não mais aprimorar-se, onde ele decide não mais aprender, ele vai só trabalhar. A ideia de que o aprendizado está de maneira perpétua na vida do ser humano, né? Esse trecho ele traz um pouco isso. Então, as cidades educadoras, eu trouxe alguns princípios, né? São vários, são 20, mas eu sintetizei algumas ideias. Então, são cidades onde todos os cidadãos devem ter direito de usufruir da educação, do entretenimento e desenvolvimento de maneira equitativa, né? Deve haver uma política de favorecimento educativo e cultural. Deve haver uma promoção de competências educativas de modo a gerar qualidade de vida e justiça social. Ou seja, existe uma aproximação com muitas ideias de desenvolvimento econômico, né? De desigualdade social, de equidade. A cidade deve traçar estratégias de aproximação entre as práticas educativas e necessidades do mercado de trabalho. Deve haver incentivo à inovação nos diversos âmbitos educativos. E aí, trazendo um parênteses, né, um adendo, âmbitos educativos não são só sala de aula, certo? Por exemplo, políticas de atração do turismo e reflexões e redução da xenofobia, por exemplo, certo? Onde você passa a ter uma maior aceitação do sujeito estrangeiro, você aumenta o caráter educativo nesse sentido, certo? Se você tem, por exemplo, uma redução da violência contra a mulher, se você tem um estímulo maior à autonomia e liberdade feminina, você possibilita que sujeitos femininos aprendam, né, e interajam de maneira mais autônoma, né? Se você tem museus, se você tem universidades que interagem com empresas, enfim, a cidade deve buscar inovação nesses âmbitos educativos e seus vários níveis, né? Ela deve evitar a marginalização dos sujeitos, né? Inclusive com os emigrados, com os estrangeiros. Deve garantir transparências das informações públicas, né? Das informações, perdão.
E isso tudo se dá de maneira muito abrangente, né? Então, por exemplo, uma cidade educadora, ela é uma cidade onde carrega um elemento subjetivo, onde existe uma maior propensão dos conhecimentos se darem nessa cidade, de você ter um processo de aprendizado. E como é que se daria isso, né? Aí daqui para frente, professor, fiz alguns esquemas, e aí está por minha conta e risco, né? Eu estava tentando ver como é que eu posso expressar isso, mas basicamente é o seguinte: imagina que isso aqui é uma interação entre dois sujeitos, certo? Qualquer, entre o sujeito 1 e o 2. Eles são incompletos em si, eles têm uma carga limitada de conhecimento. E como eles têm essa interação que baseia-se na autonomia, né? Na autonomia, eles têm uma capacidade de aprender e de ensinar e de gerar feedbacks positivos. Então, a interação entre dois sujeitos heterogêneos, ou seja, quanto mais distintos são esses sujeitos, maior a capacidade de você gerar um aprendizado novo, certo? Então, imagina um nicho social qualquer que seja, por exemplo, uma universidade, certo? Imagina uma universidade onde cada aprendizado novo desse vai ser absorvido pelos sujeitos, e você tem aqui na universidade a interação entre vários sujeitos heterogêneos. Ou então você tem a interação entre vários departamentos, onde você tem uma universidade que interage departamentos de ciências sociais e humanas com o departamento de ciências biológicas, onde você tem uma interação sistêmica, certo? Existe uma tendência, né, de você ter uma interação que vai gerar feedbacks que se retroalimentam, que vai aumentar a capacidade de aprendizado nessa instituição. Então, não é simplesmente o esforço individual dos departamentos de economia, biologia, sociologia de aprender que vai gerar esse acúmulo novo de conhecimento. É a interação entre eles, baseado na sua heterogeneidade, né? Então, a base do aprendizado é a interação entre sujeitos heterogêneos. Compare, por exemplo, né, vamos imaginar que essa aqui é uma universidade, por exemplo, né? Vamos imaginar que existe uma universidade distinta, onde não exista, por exemplo, a interação de maneira tão evidente entre esses núcleos. A tendência é que o conhecimento gerado seja mais restrito. A tendência é que você tenha menos interação cumulativa de aprendizado, certo? Imagine, por exemplo, que essa aqui não é uma universidade. Imagina que isso aqui é, por exemplo, uma empresa, onde os departamentos não conversam, né? Onde você tem um departamento de criação, um departamento de gerenciamento, você tem um departamento de pessoal. E imagina que você tem uma troca de conhecimentos plena entre esses departamentos. A tendência é que haja um aprendizado mais que proporcional, certo? Então, você tem uma heterogeneidade que interage entre si. Então, a ideia é que esses núcleos sociais, esses nichos sociais que podem ser, como foi dito nas cidades educativas, né? Podem ser instituições pedagógicas, isso pode ser uma escola, pode ser uma universidade, isso pode ser um instituto de pesquisa, um laboratório, pode ser grupos artísticos, podem ser instituições religiosas, políticas, enfim. Esses nichos onde há interação dos sujeitos, eles são tão mais complexos quanto mais a sociedade, quanto mais a cidade propiciar a interação entre os sujeitos com origens diferentes, com padrões culturais diferentes, com níveis educacionais diferentes, com empregos diferentes, né? Então, a universidade onde possibilita a interação entre sujeitos com essas heterogeneidades cria maior propensão ao nível de aprendizado. Agora, imagina que esse círculo que é desse nicho social, como eu falei, ele apresenta-se em outros níveis, né? Imagina que as empresas são esses nichos, né? Que você tem empresas onde há interação entre vários departamentos dentro da empresa, onde você haja estímulo para treinamento de pessoal. Imagine o caso, por exemplo, dentro da instituição e fora dela, né? Então, imagine que esses nichos sociais eles acontecem de maneira pungente e dinâmica dentro deles, como subsistemas complexos, baseados na capacidade que eles têm de promover interação. A interação entre empresas, instituições de pesquisas, públicas, financeiras,
de classe, ou seja, sindicatos, conselho de economia, conselho de enfermagem, enfim, museus, centros culturais, onde haja essa interação sistêmica, onde cada um desses núcleos são formados por diversos subsistemas, né? Porque internamente as instituições e instâncias existem também essas interações sistêmicas de aprendizado. Então, quanto mais a cidade potencializar e possibilitar a heterogeneidade, dinâmica, e fluidez e equidade nessas interações, mais ela vai ser uma cidade educadora. E o legal é associar essa ideia de cidades educadoras com aquele mapa, com aquele esqueminha simples da hélice tríplice do aprendizado, porque é bem próximo, na verdade, né? Só que enquanto a economia foca na ação das empresas, laboratórios, universidades, como de maneira mais objetiva, nós temos aqui essa proposta de tentar ver elementos que a economia ignora muitas vezes, mas que possibilitam esse caráter de aprendizado social nas cidades. Então, cidades educadoras, ela tem um maior potencial de acúmulo e de geração de conhecimentos, e na medida que esses conhecimentos são voltados para as demandas dos próprios indivíduos, existe o maior potencial inovador. Então, assim, professor, na verdade, eu não sei exatamente como trabalhar isso, eu estava conversando com o pessoal e talvez fazer redes, porque, por exemplo, como é que as instituições de ensino interagem entre si? Nós temos o exemplo do Parfor, por exemplo. Não sei se alguém conhece o Parfor, mas o Parfor é um programa onde universidades federais, os professores do doutorado de matemática, do doutorado de química, de história, dão aula, fazem curso para professores de matemática, química e história das escolas. Então, o professor da escola está se atualizando e o professor da universidade, que tem muitas vezes aquela pesquisa que fica engavetada, ele tem capacidade de conversar com a escola. Então, você tem uma interação dos subsistemas de educação. Se você tem, por exemplo, grupos do CNPq, onde você tem pesquisadores de várias instituições, do IPEA, da UNB, da USP, da Embrapa, você tem também esse processo de interação sistêmica entre instâncias, né? Se você tem, por exemplo, um banco público que faz um financiamento para poder estimular a economia verde, né? Empresas que façam inovações sustentáveis, e para isso precisa da pesquisa do professor da universidade. Você tem interações. Então, assim, existe como mensurar, ou pelo menos como demonstrar essa interação sistêmica entre os núcleos, né? Agora, a questão é como fazer isso, né? Mas a minha ideia aqui foi trazer uma reflexão teórica, né, que tentar trazer a pedagogia e a política educacional bem mais ampla do que simplesmente investir em escolas, universidades, e tentar pensar na política educacional que pense a cidade, certo? E essa cidade tentando ser um espaço propício para efeitos mais que proporcionais de aprendizagem e inovação. Não sei se ficou muito confuso, eu estou aberto a colocações. Aqui são algumas referências, né, que eu utilizei. Esse livro, Teoria da Complexidade e Contribuições para a Pedagogia, foi um livro que eu me baseei bastante. Tem aqui, essa aqui é a Carta das Cidades Educadoras, são 3 páginas, né? Se alguém quiser ver, é bem simples. Ele fala como é que seria a cidade É 94 aqui, acho que eu coloquei errado, perdão. Mas ele fala como seriam as cidades do século XXI, e aqui Pedagogia da Autonomia e da Educação, do Paulo Freire, que fala de cidades educadoras, enfim. É isso. Então, ótimo. Obrigado, João. Alguém tem alguma reação quanto a tudo isso? Nós temos exemplos aqui no Brasil de cidades educadoras, ou isso é mais uma teoria mesmo? Eu não, na verdade, eu não pesquisei a fundo isso, mas a gente pode tentar ver, né? Cidades educadoras, a cidade não vira educadora, né? Tipo, não, agora é uma cidade educadora ou não. Mas, por exemplo, se você tem uma cidade como, sei lá, São Paulo, que tem interação entre indivíduos de várias regiões do mundo, onde você tem o Museu de Arte Moderna, né? Onde você tem universidades que têm interação de pesquisadores de vários países e regiões, enfim. Nós temos cidades que propiciam maior capacidade de aprendizado. Seria até um estudo interessante, Guilherme, tentar perceber como as cidades elas evoluíram nesse sentido de serem mais ou menos educadoras, né? Às vezes a gente mensura muito pela renda, né? Cidades mais ricas e mais pobres,
Mas o Brasil é um país claro, é um exemplo claro de um país que é rico, mas que em níveis educacionais, nesses vários aspectos, nós somos carentes, né? Então, perceber as cidades educadoras acho que seria um bom ponto, né? Eu assumo que eu não cheguei a olhar isso a fundo, eu estou enchendo nesse estudo, mas eu acredito que não existe uma definição, essa cidade educadora, mas nós temos exemplos de esforço nesse sentido. O que eu gostei da ideia é que, primeiro, você mencionou o exemplo do Hidalgo, né, de iate, o exemplo errado. Vamos lá fazer do zero, começar uma cidade que vai, uma estrutura que vai... Então, você está pegando uma rede líquida que já existe, que é uma cidade, já está lá, e a ideia, então, seria só, né, estimular aquilo ali, as conexões naquela rede. Então, isso aí eu gostei. O que eu temo um pouquinho da ideia é que, imagina uma vez que o burocrata pegar isso, o burocrata olha muito os assim, programas, né? Vamos fazer um programa disso, um financiamento daquilo ali, que todos são provavelmente até necessários, mas é muito difícil, eles tendem a não ver a rede, né? Ver as conexões entre essas coisas todas, e o quanto que vai ser planejado, porque parte tem que ser planejado. Se você vai fazer uma política pública, tem que ter um planejamento, tem que restringir algumas coisas que você não quer que aconteça, fomentar outras, mas você tem que ter uma mentalidade generativa, de emergência, né? Que o jeito que isso, você julgar se teve sucesso ou não é se teve tantos diplomas ou tantos, tem que ser algum jeito que a gente não está acostumado a fazer. O TCU não vai aprovar aquilo ali. Mas, então, eu tenho medo do burocrata pegar isso e outra dificuldade, finalmente, foi mencionado antes, o negócio do Path Dependence, como é que você vai tentar fazer isso num contexto em que já existe, sabe, o status quo, o jeito de pensar as estruturas, os interesses, e essas mudanças não é a partir do zero, elas vão ter que todas mudar o status quo. Então, é o que o Ronald Coase sempre falou, é fácil saber o que tem que fazer, onde que a gente quer chegar, o difícil é saber como chegar lá, saindo daqui da onde a gente está agora. Eu acho que são dificuldades que até tem para introduzir isso no estudo de economia, né? Que a economia quer muito resultado, né? E acho que é difícil mesmo, mas eu acho que uma solução, talvez, professor, seja ir por partes, né? Então, basicamente, um ponto básico. Se eu sou uma cidade com potencial turístico, eu sei que isso não é o todo, mas eu posso, por exemplo, tentar melhorar as vias de transporte, tentar melhorar a capacitação das pessoas de falar inglês, nos restaurantes, bares, hotéis, e tentar reduzir a violência nas cidades. É um ponto, né? Isso vai iniciar uma atração de sujeitos heterogêneos e estrangeiros. Por exemplo, nós temos aqui no Piauí tem uma cidade chamada Pocal, onde é a cidade onde sempre tem prêmio de matemática, da Olimpíada de Matemática. É uma cidade pequena, deve ter umas 15 mil pessoas a cidade, não tem nada para fazer, mas todo ano ganha a Olimpíada de Matemática. Ou seja, tem um potencial educador gigante. Como é que pode converter isso na cidade, né? Claro, Cocal não vai ser uma cidade educadora, né? Uma cidade minúscula, não tem nada, mas qual o potencial que essa cidade tem, nos vários níveis que nós podemos potencializar, qual o potencial que ela tem e como é que nós vamos direcioná-la. Uma cidade como Rio de Janeiro, vamos favorecer o turismo. Uma cidade como Cocal, vamos tentar fazer com que esses profissionais trabalhem lá, né? Porque geralmente eles se formam lá e vai trabalhar em outras cidades maiores. Mas assim, eu não sei como responder a sua pergunta, professor, na verdade. Mas eu acho que o caminho a gente vai por partes. A cidade educadora é uma cidade multinível, né? Qual o potencial que ela tem para favorecer a interação e aprendizado dos sujeitos? Via educação formal, nós vimos nos últimos anos, com a expansão das universidades no país, que muitas cidades surgiram em torno das universidades. Cidade de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, foi uma universidade federal, uma universidade estadual, e a cidade duplicou de tamanho, né? Então, talvez uma via seja essa, via educação formal, talvez via melhoria do espaço urbano, né? Enfim, eu não sei exatamente como fazer, eu acho que é muito mais um norte do que uma execução em si. Eu acho que dificilmente isso entraria como uma política a ser executada, mas talvez como uma direção de políticas de outros níveis, né? Uma diretriz para as políticas de economia, de educação, de saneamento. Enfim, eu tenho curiosidade de fazer isso, mas eu não sei exatamente como fazer.
A minha dificuldade é essa, como é que eu posso transformar isso em um trabalho, ou um modelo, ou uma rede, ou enfim. Mas eu achei a ideia interessante. Rafael. Antes de tudo, parabenizar o João Vitor. Eu gosto muito desse tema de cidades e eu leio um pouco sobre o assunto e eu vejo uma discussão muito grande sobre a questão de smart cities, né? Que são cidades inteligentes. E aí eu queria entender se você consegue, dentro das leituras que você fez, se o conceito de cidade educadora ele estaria incluso na questão de smart cities ou seria essa cidade inteligente, ela se confundiria com o conceito de cidade educadora? Porque, pelo que eu li um tempo atrás, eu vi que há uma discussão muito grande em conceituar e se a conceituação de cidades inteligentes estão sendo feitas de forma correta. Né? Você citou o exemplo de Pocal, que é uma cidade pequena, que ela tem um potencial pelos prêmios que ela tem em matemática. Né? E aí é uma cidade pequena que possivelmente Pocal não ficará tamanho de São Paulo. Né? Qual que seria o conceito disso de cidade educadora? Seria delimitação, espaço, tempo da cidade, ou se teria um conceito mais abrangente de cidade educadora, que se confundiria com cidades inteligentes? Eu cheguei a ver que nós temos cidades inteligentes aqui no Brasil, acho que em Minas Gerais, onde concentra várias, né? Que um dos critérios é ver a questão das startups, né? Não sei se é esse o ponto que você está falando. Aí tem uma questão conceitual, né? Assim, que algumas pessoas entendem que cidade inteligente não é uma cidade com startups, não. Ela seria uma cidade complexa dentro da sua realidade, em que exploraria as suas atividades econômicas dentro do seu tamanho, o espaço. Né? Isso, de fato, é um assunto que me interessa, não sou conhecedor disso, mas o que eu leio é exatamente isso. Não é bem um conceito de tecnologia, seria cidade inteligente. Sim, cidades que têm uma interação maior entre todos os seus potenciais, seja uma questão turística, seja uma questão educacional propriamente dita. Né? Então, assim, uma cidade turística do Jalapão, ela tem um complexo de educação, questão ambiental, né? Então ela poderia ter essa interlocução, né? Nesse sentido. Eu acho que é bem nesse sentido mesmo, Rafael. Essa Carta aos Educadores foi lançada nos anos 90, foi meio com a diretriz de como seria o século XXI, né? O que esperamos das cidades no século XXI. Eu acho que vai muito nesse sentido. Né? Eu acho que talvez a cidade educadora seja um pouco mais abrangente, porque além de você potencializar os elementos econômicos da cidade, você tem uma preocupação com os sujeitos da cidade, né? De gerar um aprendizado, de inclusão, né? Por exemplo, nós temos no Brasil exemplos muito grandes de cidades turísticas litorâneas, onde você tem uma orla riquíssima, né? Mas geralmente a pessoa da cidade não vai na própria praia. Né? Você tem uma cidade que tem um potencial muito grande. Existem várias cidades mineradoras aqui no Nordeste, no norte do país, em Minas Gerais. São cidades riquíssimas, mas que a população é miserável, né? A população é quase semi-escrava, que vive naquela condição. E aí você tem um potencial de exploração dessa cidade, mas você não tem inclusão. Talvez uma cidade inteligente, ela possa ser uma cidade educadora na medida que ela inclui a população no próprio ganho da cidade. Você explora o potencial da cidade, mas na medida que você gera estímulos à inclusão. Como fazer isso? Aí é difícil, mas, por exemplo, acho que um exemplo muito claro, inclusive é o que sempre gera caos social, é o transporte. Sabe, eu acho que a maneira mais fácil, apesar de ser difícil, mas a maneira mais fácil de começar minimamente a corrigir esses problemas é barateando o meio de transporte. Se você favorece que a periferia chegue no centro e na região nobre em pouco tempo, barato, você gera uma maior aproximação. Aí você favorece até que o pobre vá para a praia do rico e passe a tarde lá, sabe, de vez em quando. Até essa questão do potencial, né? Senão a gente ser surfista do Lago Paranoá. Na verdade, vai ser surfista, vai ser no Havaí, vai ser na Austrália, né? A gente tem, cada cidade tem seu potencial. Então, é só nesse sentido aí de explorar a sua própria potencialidade, né? Só que essa temática da cidade eu preciso aprofundar mais. Eu li mais sobre a educação, inclusive tem os textos de cidade. O Renan me passou um texto ontem, eu não tive como ler porque eu estava finalizando os slides, mas eu acho que dá para casar bem essa ideia de educação e pegar os textos de cidade e ler mais a fundo. Acho que a gente vai trabalhar depois, né, professor? Cidades mais especificamente. Eu acho que dá para casar bem.
A origem de tudo para mim é Jane Jacobs. Jane Jacobs é a situação. Renan, pergunta. Última pergunta que está avançando no tempo. João, eu vou dar mais uma viajada aqui forte, tá? Eu acho que É bom. você falou, assim, acho que a base da sua teoria aí é sobre encontro, é sobre interação, né? Então, quanto mais você permitir que os diversos agentes interajam, talvez mais educação, maior payoff aí você vai ter, né? E aí eu me lembrei daquele modelo baseado em agentes, o Sugarscape, que os agentes vão em busca de açúcar, né, para comer e tudo mais, e eles vão colocando nesse modelo outras coisas, enfim, acho que é super interessante. E eu pensei que talvez você pudesse fazer um modelo baseado em agentes, só que os agentes estão procurando interagir entre si. A busca é basicamente essa. E eles têm pedaços de informação binária, sei lá, 0, 1, algo desse jeito. E se eles forem muito parecidos, eles não ganham nada. Se eles forem muito diferentes, eles também não ganham nada. Então, tem algo ali no meio que, assim, agentes diferentes, mas, no entanto, eles interagem e ganham mais um bináriozinho, 0 ou 1, por exemplo. E aí você pode rodar esse modelo e talvez, por exemplo, testar distância, né? Se você colocar um grupo muito parecido e muito distante dos outros, que é o caso aqui, desigualdade, interior, às vezes você tem problemas para ter esse tipo de interação e esse tipo de ganho. E aí o que isso pode te trazer, assim, os resultados desse modelo podem te trazer em termos de política pública, sabe? Viagem forte aqui, mas, enfim, só uma ideia. Eu estava anotando aqui, eu acho que é excelente, excelente. Inclusive, se quiser me ajudar com o modelo, eu acho bom também. E em vez de tirar açúcar, quando eles interagem e funciona, eles criam alguma coisa, né? Vocês iria alimentar o chão. Uma boa ideia. Professor, o objetivo vai ser nós apresentarmos de novo ao fim do curso, com mais aprofundado, seria isso ou não? Eu não sei, eu tenho que pensar, ver. Eu acho que está funcionando bem isso. A ideia seria, talvez no final, a gente ter uma pergunta de pesquisa específica. Hoje você estava livre, você foi para onde você queria, levantou várias coisas, e eu não sei se a gente vai fazer isso apresentando, ou talvez só daí escrevendo um projeto, né, onde... Quem que foi que... A gente estava falando assim, um projeto com 25 palavras. O objetivo tem que ser 25 palavras. É muito difícil fazer isso com 25 palavras, né? Mas a gente vai ver, vamos ver. Bom, deixa eu só... Então, obrigado ao Guilherme, ao João. Então, foi ótimo. Um monte de ideias apareceram. Exatamente, funcionou muito bem de novo. Deixa eu falar a próxima aula, sexta-feira, o que eu estou pensando em fazer. Eu quero fazer uma aula sobre fitness landscapes, paisagens. Sei lá como é que fala em português. Fitness landscapes. Então, eu vou apresentar... O texto, eu vou mandar esse texto aqui, que eu botei ali. O paper é sobre cultura, mas ele tem uma seção logo no começo explicando fitness landscapes. E depois eu vou fazer um arquivo no Google Drive sobre fitness landscapes e botar outros textos lá. Mas acho que para essa aula, porque essa é uma metáfora, desde uma metáfora até um modelo rigoroso, muito usado em complexidade, então eu acho que é bom a gente fazer isso agora. E daí, na semana que vem, daí vamos ver, não sei se a Daisy vai querer fazer, ou mais outra pessoa, a gente vai escolher outro tema e ver a partir dali. Então, tá bom. Então é isso. Obrigado, até sexta-feira. Bom dia, até sexta.